Boa noite a todos, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos. Para darmos início à nossa reunião, nós convidamos o nosso irmão Gustavo para fazer a leitura da nossa página e logo após faremos a nossa prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Do livro Espírito de Verdade, Psicografia, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por Espíritos Diversos. Tem como título o primeiro. Quem qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Isso foi dito por Jesus e anotado por Mateus 20 e 27. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida infrene, por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitas elegem a tirania risonha do campo social para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras unificam através do intelecto, usando a ciência como apoio de autoridade que a evocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício, para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, a feição da luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo melhor posição. Raros chegam a identificar no anonimato a posição humilde, o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não depende unicamente da argúcia ou sagacidade. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmo, buscando os semelhantes para servi-los. Esquecendo da luz transitória da ribalta do mundo, renunciando a concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos de consciência, por amar a todos em reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao nosso irmão Gustavo pela leitura da página e convidamos os irmãos a elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso Mestre amado e querido, dizendo assim: Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, mais uma vez reunidos em vosso nome, para que tenhamos a oportunidade de refletir nos teus ensinamentos e dessa maneira, Senhor, possamos buscar as virtudes necessárias para a nossa evolução espiritual, buscando a nossa reforma íntima, combatendo as más tendências que tanto nos atrasam nessa caminhada em que nos encontramos. Que sejamos, Senhor, como bem disse a página, aqueles que buscam a posição humilde de servir, como tu bem exemplificastes para nós enquanto estiveste conosco. Que possamos, Senhor,
fazer as transformações necessárias em cada um de nós, nos melhorando e buscando, Senhor, atender aqueles que nos rodeiam e que têm necessidades maiores que as nossas. Te rogamos por todos os irmãos que se encontram em dificuldades, sejam elas físicas, espirituais ou morais, que sejam atendidos nas suas necessidades, Senhor, e possam fortalecer-se em sua fé, buscando assim o caminho do amor, da caridade e do bem. E assim, contando sempre com o teu amparo e o amparo da espiritualidade amiga, que nós possamos dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. O nosso tema de hoje é: o que é preciso entender por pobres de espírito? A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 1 e 2, e será realizada pela nossa irmã Carla Maia. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesta noite de hoje. O estudo que vamos fazer agora se destina ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zomba deste ensinamento moral. Bem-aventurado os pobres de espírito, como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não as entender. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, em suas vaidades, não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se consentem em admiti-la, negam-lhe um de seus mais belos dons divinos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que só eles já bastam para bem governá-lo. Consideram sua inteligência como se fosse a medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a entender tudo, não creem na possibilidade daquilo que não entendem e, quando opinam sobre alguma coisa, consideram os seus julgamentos como definitivos e inapeláveis, ou seja, indiscutíveis. Quando se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de sua capacidade de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que haja alguma coisa acima da qual não se possam colocar e que os faria descer do seu pedestal. E por isso que apenas têm sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande cultura e ciência para acreditarem nessas coisas que pensam ser boas, segundo eles, para as pessoas simples, considerando aqueles que as levam a sério como pobres de espírito. Entretanto, digam o que disserem,
forçosamente entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que ridicularizam. E aí que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seu erro. Porém, Deus, que é justo e misericordioso, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu a sua majestade e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dará a ambos um tratamento igual. A dizer que o reino dos céus é para os simples. Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o inculto que possui estas qualidades será preferido e não o sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural, enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus. O orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito no sentido do mundo e rico de qualidades morais. Bom, meus irmãos, o que será que Jesus quis dizer com bem-aventurado os pobres de espírito? Quem são os pobres de espírito para Jesus? Eu vou ler rápido aqui, do livro Consolador, a pergunta 313, como é que Emmanuel, faz essa resposta, Como entender a bem-aventurança, que é uma bem-aventurança, conferida por Jesus aos pobres de espírito? O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo que costumam triunfar nas lutas do mundo, De ambição, de egoísmo e de orgulho. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Vamos lá, É muito importante, que consigamos entender, compreender muito bem esta bem-aventurança, meus irmãos, para que tenhamos a dimensão daquilo que Jesus nos trouxe quando ele falou sobre elas. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O que ele quis dizer, com essa bem-aventurança? Jesus fala sobre a humildade, são aquelas pessoas humildes de coração. Nós temos o hábito contrário, de muitas vezes, quando nós vemos uma pessoa que faz uma coisa errada, ou que não é uma pessoa com uma conduta que não é muito adequada, vocês já perceberam que nós temos o hábito de dizer, é um pobre de espírito, de uma forma pejorativa, como se pobre de espírito, da condição que nós colocamos, fosse algo negativo. Por isso que quando algumas pessoas escutam esta bem-aventurança, não conseguem compreender. Eu não vou mentir para vocês, não. Assim também que eu li também, não foi tão fácil, Depois que eu fui lendo que realmente, que a gente tem uma outra interpretação, Porque parece algo, digamos assim, em desconformidade com a lei do Pai, com a lei de Deus. Como é que Jesus diz? Bem-aventurado os pobres de espírito, Se normalmente se entende o pobre de espírito como algo ruim, Como algo negativo. Mas o que na realidade nós vamos ver é que o sentido que Jesus quis dar para o pobre de espírito é exatamente o inverso, Pobre de espírito aqui são aquelas pessoas que têm humildade no coração, que reconhecem a sua pequenez perante Deus, têm consciência das suas carências espirituais e que, portanto, não detêm o orgulho que muitas pessoas têm e que fazem com que as pessoas se achem melhor do que os outros. E, portanto, como se acham melhores,
acredito que não precisam de Deus, não precisam da sua doutrina, não precisam da vivência dos seus exemplos, do estudo, né, da sua doutrina. Então Jesus, quando ele quis colocar que bem-aventurados os pobres de espírito, são felizes aqueles que têm a humildade em seu coração, porque eles estão praticando a virtude que abre as portas do reino de Deus, do reino dos céus, né? Voltando aqui ao item 2, né, do estudo, a espiritualidade nos fala: os homens da ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. Bom, de fato, se nós percebermos isso, aquelas pessoas que têm muita intelectualidade, né, aqui na Terra, que são, como ele coloca aqui, os homens de ciência, os sabedores de grande espírito, os sábios, né? Como ele coloca aqui no terceiro item, né, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, eram aqueles considerados na época de Jesus que entendiam, que estudavam, né, que na realidade interpretavam a legislação daquela época, né? Os escritos religiosos, né, e que se consideravam muito além da classe mais pobre das pessoas. Tinham orgulho, né, pelo seu saber, acreditavam muito no seu saber e por isso menosprezavam as coisas que viam, né? Por exemplo, as mensagens trazidas pelo mestre, né? Principalmente porque o mestre falava de igualdade, de que não há diferença entre pessoas, né? Que todos nós, né, temos, né, seja na condição de miséria ou de uma condição de riqueza, somos iguais perante a Deus, né? E tudo isso era muito novo para aquela sociedade daquela época. Todos ali, principalmente aquelas pessoas, né, que viviam naquela época, elas davam muito valor às condições sociais, né, à riqueza, às classes, às castas, né? Eles, na verdade, não conseguiam conceber, né, como uma doutrina que igualava escravos aos ricos, né? Da mesma forma, poderia ser a doutrina ou a verdade da vida, né? Então, o orgulho que eles tinham de se sentirem maiores do que os outros não lhes permitiam ver essa verdade. Então, eles não eram os pobres de espírito, eles eram considerados ricos de espírito, né? Porque eles tinham esse sentimento de orgulho em relação àquelas pessoas que conviviam com eles e que tinham menos condições sociais. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu passei, né? Muito recente, né? Passei ontem, né? Eu vim trazer meu neto aqui para passear em São Paulo, aqui, que fez aniversário, aqui num parque aqui. E depois, né, cedo ainda, umas 6 horas, nós resolvemos ir comer uma pizza. E nós estávamos, né, vestidos como um carioca se veste, né? Bem despojados, né, de sandalinha, rasteira, né, de tênis, né, com minha sobrinha, minha filha. E nós fomos num restaurante, às 6 horas da tarde, um restaurante para comer uma pizza. Quando nós chegamos no restaurante, paramos o carro, a minha prima já falou assim: eu acho que nós não estamos vestidos adequados para esse espaço. Eu falei: gente, a gente só quer comer uma pizza, vamos lá. E fomos, tinha muita gente esperando e tal. Gente, eu já tinha feito assim, já tinha estudado já, né, para fazer, hoje estar aqui passando aqui para vocês o estudo. E aí, quando nós chegamos, foi algo assim, parecia que eu estava vivendo esse estudo. E as pessoas, né, meu Deus, como se sente superiores. Eu vivi tudo aqui. As castas, a sociedade, as pessoas, como é que olhavam de cima para baixo, pela forma que nós estávamos nos vestindo, não era como nós estávamos nos comportando, não. Eram nossas vestimentas, porque nós estávamos vestindo como o carioca se veste, de uma forma humilde, simples, entende? Nós só queríamos comer uma pizza e pagar por aquela pizza, como eles também iam pagar por aquela pizza. Entende? E foi assim, tão constrangedor, mas tão constrangedor. E aí ia demorar muito, né, até a gente ser chamado. A gente buscou outros restaurantes, mas não conseguimos. E a gente resolveu voltar pro hotel e comer no hotel. Mas foi algo, eu vivenciei esse estudo. Porque a gente está falando lá daquela época, mas a gente vivencia ela a todo momento, aqui na Terra, a
todo momento. E as pessoas, não eram só os jovens que nos olhavam, eram todas as idades, os idosos. Então, foi horrível, foi constrangedor, sabe? E eu me senti nesse estudo, gente, eu me senti naquela época. E é tão, né, atual que a gente vê. Depois, quando eu sentei, né, a gente estava sentado aqui jantando, e aí eu falei assim, nossa, se nós fomos tratados daquela forma, imagina as pessoas em situação de rua, como é que devem ser tratados aqui por essa gente. Coisa horrível, foi constrangedor, foi muito constrangedor. Mas aí vamos voltar aqui ao nosso estudo, né? A gente está falando daquela época aqui, e aí, não sei se vocês já leram, né, o livro Ave Cristo, né, que fala muito sobre aquela época, né? Que é uma psicografia de Chico Xavier, né, pelo espírito de Emmanuel, e ele fala de toda essa perseguição, né, que os cristãos sofreram, né, lá no século 200 depois de Cristo, né, e mostra justamente como era difícil, né, para a sociedade compreender e aceitar uma doutrina, né, que igualava escravos e patrões. O orgulho que eles detinham, né, dentro do coração deles não permitia que eles vissem a beleza da doutrina do Mestre, né? Hoje eu sou tão orgulhosa, assim, olha só, eu falando de orgulho, né? Não, eu sou muito agradecida, orgulho não, eu sou muito agradecida por Deus ter me permitido nessa encarnação eu conhecer a doutrina. Contando esse exemplo que nós vivenciamos ontem, naquela hora eu pensei, nossa, como é bom eu conhecer essa doutrina, né? E entender que é tão feio tudo isso que acabou de acontecer aqui, e de me colocar no lugar do outro, né? De uma pessoa em situação de rua, desprovido de qualquer bem material, né? Eu trabalho com eles, eu sei, posso falar, né? Isso de cadeira há 21 anos, desprovido de qualquer bem material. Porque uma pessoa, quando ela chega em situação de rua, ela já perdeu tudo na vida, tudo. A dignidade, o bem material já ficou para trás há muito tempo. A dignidade já foi embora também. Aí eu fiquei pensando, nossa, como é que eles, né, devem ser tratados. Não, vamos lá, voltando aqui ao Evangelho, né? Quando a espiritualidade diz essa tendência, né, de se acreditarem superiores a tudo e a todos, né, os levam a negar forçosamente o que, estando acima deles, né, poderia rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade, né, a negar Deus. Então, só deles pensarem que eles podem acreditar em algo que é acima de seu poderio, como exemplo a inteligência de Deus, a inteligência suprema, né? Eles se sentiriam pequenos, e o seu orgulho não permitiria tal condição, né? Pois para aceitar esta verdade é reconhecer nossa pequenez, né? Voltando ao parágrafo, né? Se consentem em admiti-la, negam-lhe um de seus mais belos dons divinos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que só eles já bastam para bem governá-los, né? Ou seja, não aceitam, né, a ação divina, né, a ação providencial, né? Falta humildade às pessoas que pensam desta forma. Muitas pessoas que consideram muito intelectualizadas acham que não precisam da religião, né? Elas se bastam, né? Você vê tantas pessoas que a gente vê aí, não tem religião, não acreditam, não confiam em Deus. Porque eles estão acima de tudo e de todos, né? Outros ficam até meio assim, não, assim, claro, né? Cada um tem sua religião, cada um tem o direito, né, de pensar como queira. Mas a gente que conhece a doutrina, a gente, né, só a pessoa se bastar, né, como eu acabei de falar aqui, né, sou muito agradecida, muita gratidão a Deus por, nesta encarnação, ter me permitido conhecer a doutrina. E a gente vê, né, que muitas pessoas que dizem que, né, eu não confio em Deus, não acredito em Deus, não acredito em nada, é porque eles se baixam, não precisam disso, né, não precisam da humildade, né, do reconhecimento, né, que somos todos iguais perante a Deus, não temos diferença perante a Deus. Como eles não compreendem essas coisas, né, eles não creem na doutrina, né, como é que eles vão crer em algo que eles não compreendem, não é verdade? Isso para eles é como se os colocassem pequenos e inferiores, né? Quando eles se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de sua capacidade de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que haja alguma coisa acima da qual não se possam colocar.
e que os faria descer do pedestal, né? Muito interessante esse parágrafo. Então, essas pessoas muito intelectualizadas, por se sentirem muito capazes acima de outras pessoas, têm dificuldade de aceitar o mundo espiritual, a ação de Deus, porque porque realmente eles precisam reconhecer que não são tão grandes, né? Que eles são iguais, né? Perante a Deus, né? Então, o que quer que digam essas pessoas orgulhosas, forçosamente entrarão, como todos nós, não é verdade? No mundo invisível que tanto ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e que reconhecerão seu erro. A espiritualidade está dizendo o seguinte, que independente do que essas pessoas digam, que não acreditam e que se sentem superiores, todos eles irão desencarnar e mais cedo ou mais tarde terão que se deparar com esta verdade, né? Muitos vão se sentir culpados, arrependidos pelo tempo perdido que poderiam ter aproveitado para se esclarecer, estudando, buscando a reforma íntima, né? E ficaram somente dando ênfase ao seu orgulho, à sua superioridade, a tudo e a todos, né? Arrependimento pela oportunidade perdida, mas vão se despertar, seja no plano espiritual ou através de uma nova oportunidade, através da reencarnação. Jesus, quando vem falar dos reinos dos céus, o que ele quer dizer com esse reino dos céus? Né? O que seria esse reino do céu para Jesus? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. O reino dos céus é essa sensação plena do espírito, de bem-estar, de paz, de equilíbrio, né? Então, na realidade, essa felicidade plena nós podemos sentir onde quer que nós estejamos, seja encarnado ou no plano espiritual, né? Porque quando nós seguimos a lei como nós seguimos a lei de Deus, quando somos humildes e pobres de espírito, nós temos paz em nosso coração. E com isso conseguimos sentir uma felicidade, esclarecendo, né, meus irmãos, deixasse bem claro que essa felicidade plena, né, porque o que nós sentimos aqui é uma felicidade relativa, né? Essa realidade plena não é aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações que nós estamos, né? Essa felicidade absoluta e plena nós vamos vivenciar no plano espiritual, mas não somos todos nós que vamos vivenciar, né? Nosso espírito vai vivenciar essa felicidade plena, né? Quando nós conseguirmos chegar, né? Ser espíritos puros. Mas quando nós chegarmos, né? No nosso mundo espiritual, nós já, né? Em prática do amor, da caridade, porque é só aqui que a gente faz, nesse mundo da Terra não. Lá nós continuamos o nosso trabalho de caridade, de amor, de fraternidade. A gente já começa, não vamos conseguir, né, logo de cara, conseguir sentir essa felicidade absoluta que os espíritos puros conseguem sentir, mas já vai ser uma felicidade muito mais superior do que essa relativa que sentimos aqui na Terra. Não é absoluta, mas vai estar, né, é como se a gente subisse um degrauzinho assim e sentisse um pouquinho melhor, mas claro que praticando o amor, a caridade, a fraternidade, né? Que é isso que Jesus veio aqui nos ensinar quando esteve aqui na Terra, né? Eu vou ler aqui, né, pra gente resumir tudo que nós estudamos aqui. Eu vou ler Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, né? Pobres de espírito e espíritos pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus, né? Mateus, capítulo 5, versículo 3. Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouros nos céus, onde a traça não os rói e os ladrões não os alcançam. Os pobres de espíritos são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem que não sabem. É por isso que a humildade se tornou cartão de ingresso no reino dos céus.
Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações e rasgos de generosidade, seja na filosofia, na arte, na ciência, na religião. Bem-aventurados os humildes, deles é o reino dos céus. Os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber nem de santidade. Abominam os bajuladores e servis, e deles se compadecem. A humanidade é a virgem sem mácula, que a todos discerne, sem poder, sem ser pelos homens discernida. Tolerante em sua singeleza, compadece-se dos que pretendem afrontá-la com seu orgulho. Cala-se as palavras loucas dos papalvos, suporta a injustiça, mas folgam com a verdade. A humildade respeita o homem, não pelos seus haveres, mas por suas virtudes. A pobreza de paixões, de vícios, de baixas condições que prendem ao mundo e o desapego de efêmeras glórias, de egoísmo, de orgulho, amparam os viajores, terrenos que caminham para a perfeição. Foi esta pobreza que Jesus proclamou. Pobreza de sentimentos baixos, pobreza de caráter deprimido. Quantos pobres de bem terrenos julgam ser dignos do reino dos céus? Entretanto, são almas obstinadas e endurecidas. São seres degradados que, sem coberta e sem pão, repudiam a Jesus e se fecham nos redutos de uma fé bastarda, que, em vez de esclarecer, obscurece, em vez de salvar, condena. Não é a ignorância e a baixa condição que nos dão o reino dos céus, mas sim os atos nobres, a caridade, o amor, a aquisição de conhecimentos que nos permitam alargar o plano da vida em busca de mais vastos horizontes, além dos que avistamos. Se da imbecilidade viesse a pobreza de espírito, que dá o reino dos céus, os nécios, os cretinos, os loucos não seriam fustigados na outra vida, como nos dizem que são, quando de suas relações conosco. Pobres de espírito são os simples e retos, e não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. Pobres de espíritos são os que estudam com humildade, são os que sabem que não sabem, são os que imploram de Deus um amparo indispensável às suas almas. Para estes é que Jesus diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. E para fechar com este parágrafo, aquele que se empobrece de ignorância e maldade, buscando enriquecer-se de amor e sabedoria no serviço ao próximo, através do trabalho e do estudo incessantes, adquirindo compreensão e conhecimento, luz e paz diante das leis divinas, é de todos os pobres e de todos os ricos o homem mais valioso e mais feliz. Bom, meus irmãos, muito obrigada por estarem aqui nesse estudo de hoje. Que todos nós, possamos aprender que o orgulho não nos leva a nada. É claro que é uma briga incessante, é uma briga diária que nós fazemos, conosco todos os dias, porque se nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, não estamos a passeio, como eu sempre falo para os meus filhos e para os meus amigos, não estamos aqui a passeio. Então é uma briga diária, não vou mentir para vocês não, que eu também volta e meia faço uma ladeira abaixo, mas estou sempre reconhecendo que é um erro e sempre buscando melhorar, melhorar através do amor ao próximo, através da caridade, da fraternidade e através de que todos nós somos iguais perante a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas nessa vida. Uma boa noite de sono e de reparo para cada um de nós, na presença sempre de nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa irmã Carla pelas palavras que nos trouxe na noite de hoje e convidamos a todos para fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, amado Pai, te agradecemos
pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em vosso nome, refletindo sobre os teus ensinamentos e que possamos, acima de tudo, não apenas interiorizar esses ensinamentos, mas colocá-los em prática no nosso dia a dia, para que nos melhoremos e busquemos assim a nossa perfeição espiritual. Rogamos-te o amparo necessário para essa semana que se inicia e que possamos, Senhor, na próxima semana estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para realizarmos a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual. Nós pedimos àqueles irmãos que ficarão para receber o passe, que possam estar em sintonia, rogando a Deus, nosso Pai, o amparo necessário e que possam ouvir a música até o final. Muita paz a todos.